Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Érica, eu sou psiquiatra, tenho especialização na área de medicina aeroespacial, também tenho especialização na parte de medicina legal e perícias médicas, e estou atuando aí desde 2018 nesse setor, mais especificamente em relação à aviação civil. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Perfeito, doutor. Tá ótimo. Bom, então, falando um pouco de saúde mental, né, nas tripulações de voo, vou abordar mais a parte de saúde de aviação, que é a área que eu tenho mais experiência para poder passar aí para vocês. A área de aviação, então, as tripulações de voo podem ser tanto as tripulações técnicas, né, que são os pilotos, também as tripulações de cabine. Claro que quando a gente fala de segurança operacional, geralmente os pilotos, eles têm um risco maior, é uma atividade de maior risco, mas os comissários também, né? Os comissários não estão ali só para servir café e refeição, né? Eles são agentes de segurança, então se acontece qualquer emergência, qualquer situação a bordo, são eles que são treinados para poder fazer as evacuações com segurança. Então, alguns estressores que são inerentes à profissão, né, às profissões dessas tripulações, então, são a questão da fadiga, da privação de sono, os tripulantes estão sujeitos aí na aviação civil, mas também na aviação executiva, militar, a horários irregulares, então, eles não têm uma regularidade de horário para ir dormir, para acordar, cada dia, né, cada escala é diferente aí mês a mês. É um campo, apesar de um campo que existe uma falta de mão de obra crescente, é um campo ainda muito instável, então sempre existe uma preocupação em relação à manutenção do emprego, à insegurança, são profissionais que são testados e retestados em termos de performance, com uma regularidade muito grande, então isso gera uma insegurança, a dificuldade de fazer esse balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, são profissionais que vivem aí viajando, então ficam muito tempo fora de casa, perdem o convívio familiar, perdem o convívio social, é uma indústria muito dinâmica da aviação, então as mudanças ocorrem com muita frequência. Hoje em dia a gente tem aí o advento da inteligência artificial e da automatização das aeronaves, que, claro, vem para contribuir sempre, mas também pode gerar um certo temor, assim, de como que essa profissão, como essas profissões podem mudar com o tempo. Será que a gente vai ter, em algum momento, aviões que voam sem tripulação? Então, esse é um questionamento também que pode surgir muitas vezes. E a questão financeira também, como é uma profissão, né, são profissões que vão depender muito da questão da saúde para poder continuar, podendo exercer, né, para eles poderem continuar estando ativos, existem alguns critérios muito rígidos em relação à saúde. Então, a cada renovação de certificação médico-aeronáutica, esses profissionais muitas vezes têm receio de perderem as suas carteiras, as suas certificações e não poderem mais voar e precisarem ter uma aposentadoria precoce, que vai com certeza gerar uma perda financeira muito grande. Então, também a questão, né, dos simuladores constantes, das avaliações constantes, isso tudo adiciona uma carga de estresse também muito grande e ansiedade. Em relação aí, como eu comentei, né, não sei se todos têm esse conhecimento, mas os pilotos e os comissários, eles têm uma regulação, cada país tem a sua regulação, com os critérios, requisitos mínimos psicofísicos para poderem exercer a profissão. Em cada área vão existir esses requisitos, e eles precisam, então, passar por avaliações médicas periódicas para poder manter essa certificação médica. Existem sempre alguns
desses profissionais que, em alguns momentos, podem perder essa carteira, digamos assim, como se fosse uma carteira de habilitação, né, que a gente tem para dirigir carro, eles também têm a carteira de habilitação para poder exercer de acordo com os critérios médicos. Então, a gente tem aqui esse estudo que mostra uma análise de 65 mil pilotos profissionais e as causas que podem fazer com que eles percam essa certificação médica. Então, a gente tem aí 10% de causas psiquiátricas, tá? Não necessariamente isso vai ser uma perda irreversível, pode ser uma perda temporária, mas junto com as causas neurológicas, aí a gente vai ter aí mais de 20%. Então, é um tipo comum, é uma causa que tem uma relevância para a gente poder estudar também. Em relação a causas de incapacitação durante a carreira de um piloto, aí são conceitos um pouco diferentes, aí no slide anterior eu mostrei para vocês os motivos de perda da certificação. Então, claro, são incapacitações, né? Mas aqui, esse número pode ser um pouco diferente do anterior, porque nem sempre essa incapacitação vai chegar ao conhecimento da autoridade, ou ela pode ser uma incapacitação mais momentânea, que não chegue a ter essa repercussão. Mas também aí a gente tem uma quantidade grande, aí 16% dessas incapacitações durante a carreira de um piloto são por causas psiquiátricas, né, são por causas de saúde mental. Categoria maior que a gente tem aí de 21%, são outras situações que não se aplicam a nenhuma dessas outras categorias. Aí a gente tem, em segundo lugar, as causas cardiovasculares, tá? Seguida por causas metabólicas, diabetes, coisas nesse sentido. Então, isso aí a gente está falando da incapacitação durante a carreira de um piloto. Aí a gente tem um outro conceito que é uma incapacitação em voo, né? Uma incapacitação que ocorre durante o exercício ali das funções em determinada jornada de trabalho. Então, a gente tem uma estatística de 29% dos pilotos de linhas aéreas que já experienciou algum tipo de incapacitação durante o voo. Claro, a maioria delas são incapacitações mais agudas, mais pontuais, que não vão levar necessariamente a uma incapacitação, uma perda de certificado médico aeronáutico, e aí a maioria das causas são por sintomas gastrointestinais. Tá? E a gente não tem essa estatística em relação às causas psiquiátricas de incapacitação em voo, mas são causas mais raras, né? Porém, elas podem ter uma repercussão bastante séria. Então, a gente tem dois tipos de incapacitação, né, que vão acontecer aí pensando em uma incapacitação em voo, né, uma incapacitação durante uma operação, que é o que pode colocar em risco, porque quando o piloto vai ficar, né, o tripulante fica incapacitado fora de voo, de uma forma mais crônica, digamos assim, ele vai ser afastado da operação e não vai colocar em risco a operação. Mas, se acontece uma incapacitação em voo, a gente tem aí um risco maior ou menor para a segurança da operação. Então, a gente tem as incapacitações súbitas, que são perdas agudas, imprevisíveis das funções físicas ou mentais, aí podem ter um grau de imprevisibilidade maior ou menor, a gente vai discutir um pouco isso mais adiante, mas é uma perda aguda dessas funções físicas ou mentais que são necessárias para exercer suas funções de forma segura. Então, por exemplo, o que pode ser uma incapacitação súbita em voo? Um infarto, um AVC, uma convulsão, uma perda de consciência. Então, isso, claro, vai gerar um impacto muito grande se a gente estiver falando de um piloto. Geralmente, fica evidente que o piloto, né, que o tripulante está incapacitado e tem consequências imediatas e severas para a operação. Então, imagina um piloto que começa a convulsionar durante um voo. Obviamente, se é uma operação que tem mais de um piloto, é possível que o outro piloto assuma, eles têm um procedimento para isso, que é treinado para que o outro piloto, né, seja o copiloto ou seja o comandante, assuma aí 100% do voo e consiga fazer um pouso com segurança. Mas, por exemplo, em uma operação
single pilot, que a gente fala, né? Se tiver só um piloto, como que fica isso? Então, a gente já teve aí alguns exemplos que saíram na mídia, por exemplo, até de passageiro ter que fazer o pouso com instrução da torre de controle, porque o piloto tinha tido um evento de incapacitação súbita durante o voo. Então, exemplos aí em relação à saúde mental, porque, claro, pode acontecer uma incapacitação súbita, como eu dei o exemplo, uma epilepsia, né, uma convulsão, ou um ataque cardíaco, mas em relação às questões psiquiátricas, então, assim, um comportamento súbito, né, uma alteração súbita de comportamento em relação à impulsividade, agressividade, isso faz a gente lembrar muito, né, dos casos aí de suicídio, homicídio que a gente já teve na história da aviação, agitação psicomotora, aí a gente está falando de uma questão mais severa, isso pode ser consequência de uso de alguma substância, por exemplo, pensamentos intrusivos, compulsões, também se aparecem de forma súbita, despersonalização, desrealização, que são aqueles casos em que a pessoa, né, ela perde o contato ali com a realidade, então ela não sabe o que ela não sabe onde ela está. Isso pode estar em uma diversidade de quadros psiquiátricos. Uma perda de consciência, ataque de pânico, né, ataque de pânico, ele acontece de forma súbita e ele vai gerar uma série de sintomas muito intensos e de difícil manejo. Alucinações e delírios, né? Alucinações é quando a pessoa pode ter uma percepção de um objeto que não está ali, então, alucinação visual, por exemplo, ela está vendo um objeto que não está ali, ou ela pode escutar vozes, né, que são alucinações auditivas, também tem alucinações sensoriais, né, pode sentir um cheiro que não está ali, claro que aí vai variar um pouco de acordo com o impacto disso vai variar muito com o quadro, e delírios, que são pensamentos, são alterações de conteúdo de pensamento, então, por exemplo, um delírio persecutório, a pessoa vai acreditar que está sendo perseguida, e, enfim, existem outros tipos de delírio também, e eles podem afetar de uma forma bastante intensa a segurança. Aqui, vocês podem observar que a gente não está falando de doenças em si, a gente está falando de sintomas, né? São quadros que podem estar presentes em patologias diferentes, psiquiátricas. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais desses quadros de incapacitação súbita também, de que doenças que podem estar implicadas nisso, mas também gostaria de, na verdade, chamar até mais atenção para vocês das incapacitações sutis que podem acontecer em relação à saúde mental, porque uma incapacitação súbita, ela fica muito clara, ela fica muito evidente, né? Uma pessoa um piloto, por exemplo, que do nada passa a ouvir vozes e estão me perseguindo, eu tenho que fugir daqui, ou que perde a consciência, ou que tem um ataque de ansiedade muito severo, um ataque de pânico, isso fica muito evidente e fica muito claro, né? E até quando é uma operação que tem mais de um piloto, o outro piloto pode assumir a operação e pousar com segurança. Mas as incapacitações sutis, elas, né, obviamente, são mais sutis, então nem sempre fica claro, né? Mas acontece o quê? Um comprometimento gradual ou leve das funções físicas mentais, que muitas vezes pode ser difícil de perceber. Então, às vezes até para a própria pessoa é difícil de perceber, né, que ela está de alguma forma comprometida. Então, a performance não vai ser assim afetada de forma tão intensa, mas vai ser afetada. E a segurança, obviamente, também vai ter um prejuízo importante. Então, exemplos: fadiga, efeitos colaterais de medicamentos, condições médicas que afetam a cognição e desempenho. Então, só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, essa questão da ansiedade. Então, uma pessoa que tem um ataque de pânico, tem transtorno de pânico, teve um ataque de pânico, piloto, durante a operação, fica claro que ele está incapacitado naquele momento. Agora, um outro tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, uma ansiedade generalizada, em que a pessoa está sempre muito preocupada, e passa a ter uma alteração de percepção em relação
a realidade, então ela passa a superestimar muitos riscos. Então, é claro que isso, muitas vezes, também vai afetar a segurança, mas pode ser que isso leve muito tempo para ser perceptível. Claro, se está tudo dentro dos parâmetros, né, se é um voo tranquilo, os pilotos têm treinamento para poder, claro, regular essas questões de algum grau de perda ali muito sutil, mas se é uma operação que, de repente, exige algum tipo de tomada de decisão mais assertiva, se é uma situação que exige mais essa deteriorização, mesmo que sutil, pode ter um impacto importante. Não vai prejudicar o desempenho, essa questão, como eu dei o exemplo, de tomada de decisão, o tempo de reação, a percepção da situação. Então, também é importante, porque quando a gente tem falado de saúde mental, em segurança de aviação, a gente tem muitas vezes focado muito na incapacitação súbita, né, e focado muito principalmente nos atos, nas ações, né, nos comportamentos voluntários, então, que são comportamentos disruptivos, então, nos pilotos que são suicida-homicidas. E aí a gente se esquece que tem muitas outras coisas que podem acontecer também, que podem também ser um risco. Então, agora só para esmiuçar um pouco mais essa questão dos impactos dos transtornos mentais, né, mais comuns, mais prevalentes, nessa questão das funções cognitivas e na tomada de decisões do aeronauta. Eu trouxe para vocês, esse é um slide que eu sempre mostro, para dar uma dimensionada no tamanho do problema, né, em relação à prevalência de alguns transtornos mentais, principalmente na população de pilotos, né, são estudos que geralmente são feitos nos Estados Unidos, nenhum dado mais global ou mais focado aqui na América do Sul, mas a gente imagina que a prevalência não deve ser muito diferente. E quando a gente olha esses dados, a gente vê que eles não são tão distintos da prevalência da depressão, ansiedade e outros transtornos de saúde mental do resto da população geral, né, que não está nessa profissão específica. E eu falo isso porque, por muito tempo, as pessoas criaram uma ilusão ou queriam muito acreditar que o piloto, né, principalmente o piloto de linha aérea, que era aquela figura que são altamente selecionados, então eles não vão adoecer, eles não vão ter depressão, jamais vão ter ansiedade, não vão ter ideação suicida, pensamento suicida, e a gente tem visto que não, é uma população que está sujeita a uma infinidade de estressores aí, claro, em relação à profissão e fora dela, né, como outros grupos populacionais, estão ali também correndo o risco de ter, em algum momento da vida, alguma patologia, algum transtorno de saúde mental. Então, né, esse primeiro estudo fala da prevalência de depressão, né, e aí 12,6%. A gente tem um outro estudo também de 2016, que mostrou uma prevalência parecida também de depressão, e foi um estudo que foi feito em Harvard, que chamou muita atenção, porque ele mostrou esse dado aí de 4,1% de pilotos que tiveram pensamentos suicidas nos 2 últimos anos da pesquisa. Então, isso chamou muita atenção, isso foi, até serviu como base para muitas empresas aéreas começarem a ter alguns programas de saúde mental e ter ações mais focadas nesse âmbito. É claro que quando a gente fala de pensamento suicida, a gente tem um espectro aí em relação à ideação suicida, não é que 4% dos pilotos, de fato, tinha algum planejamento ou que estava determinado a se suicidar, são pensamentos, né, então pode acontecer alguns pensamentos até um planejamento bem estruturado, né, claro que quanto maior a gravidade, mais raro, felizmente, são os casos. Aí a gente tem um outro estudo aqui de 2020, um pouco mais recente, falando aí da depressão moderada a grave, né, 7,8%, e falando também de outros transtornos. Então, não chegaram a uma conclusão
de um número muito específico, mas observou-se que houve, sim, um aumento de estresse e ansiedade. E esse estudo de 2017 também, falando aí de prevalência de transtornos mentais no geral, né, com uma prevalência de 2 a 20%, não só depressão, mas incluindo também ansiedade e outros transtornos mentais. É claro, é importante falar que quando a gente vai analisar uma população de pilotos, principalmente os pilotos de linha aérea, ou, enfim, os pilotos que têm carreiras mais sólidas, né? Não é nada fácil você chegar nesse ponto de ser um piloto de linha aérea, ou mesmo um piloto da aviação executiva ou militar. Então, é claro que quando a gente pega essa população, a gente vai encontrar uma prevalência muito menor de transtornos muito graves, por exemplo, transtornos psicóticos, né? Principalmente porque esses transtornos costumam abrir o quadro muito mais cedo. Então, uma pessoa que tem um transtorno psicótico aí que começa no final da adolescência, no início da vida adulta, provavelmente não chegue tão longe na sua carreira, né? Porque vai ter um impacto cognitivo aí muito, muito precoce. Né? Mas quando a gente fala de episódio depressivo, transtorno de ansiedade, a gente, né, não pode esperar uma prevalência muito distinta do que o resto da população. Então, todos esses estudos, claro, cada um tem uma metodologia muito particular, e geralmente esses estudos são feitos com formulários, né, de screening, né, de rastreio mesmo, não firmar um diagnóstico muito específico. Então, a gente vai pensar muito em sintoma depressivo, a partir, claro, de uma certa gravidade, mas só para a gente contextualizar um pouco aqui, né, quais são os sintomas depressivos, então? Os dois principais são humor deprimido, perda de interesse, né, apatia, aquele conceito de anedonia, que é uma pessoa que passa a não ter mais prazer naquelas coisas que antes gostava de fazer, e esses são os sintomas nucleares, então um deles tem que estar presente para a gente ter um episódio depressivo, enfim. Também pode aparecer irritabilidade, aí, mas mais em relação a crianças, muitas vezes a tristeza ela não se manifesta, ela se manifesta como uma irritabilidade. E a gente tem outros sintomas que podem estar presentes, a gente precisa alguns desses outros sintomas para também fazer um diagnóstico. Então, a gente vai ter alteração do peso, apetite, pode ser um aumento de peso, pode ser uma redução do peso, né? Pode ser um aumento do apetite, diminuição do apetite, transtorno de sono, que pode ser ou insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, então uma lentificação, fadiga, culpa, inutilidade, né? Então, esses sentimentos de culpa e inutilidade, a gente fala que são como se fossem delírios de culpa e inutilidade, né? Porque é uma alteração do conteúdo do pensamento, a pessoa começa a interpretar a realidade por um viés muito deturpado nesse sentido. Disfunção executiva, então, que é a capacidade de processar o ambiente, colocar em prática, executar algumas ações. Então, para o piloto isso tem muita relevância, e um sintoma que também pode estar presente, quando está presente, é um sinal, um sintoma de gravidade maior aí de ação suicida. Quando a gente fala de depressão, às vezes a gente pode estar falando de várias condições que são muito distintas entre elas. Então, também aqui fazendo um adendo para contextualizar. Então, quando a gente fala depressão, sintoma depressivo, então a gente pode ter um episódio depressivo, né, unipolar, então, que pode ser leve, moderado ou grave, pode ser com os sintomas psicóticos. A gente pode ter um transtorno depressivo recorrente, que são vários episódios depressivos que vão acontecendo ao longo da vida. A gente pode ter um episódio depressivo dentro de um transtorno bipolar, que vai mudar completamente o prognóstico, muda completamente o tratamento. O transtorno bipolar hoje é visto também como um espectro, né? Então, ele pode acontecer de uma forma mais leve, mais crônica, ou pode ter episódios, né, de mania ou hipomania marcados, e aí eu faço esse alerta porque é muito complicado para um tripulante, seja um piloto ou um comissário, ter esse tipo de transtorno, até porque os tratamentos
eles não são compatíveis com o voo. E tem um risco muito maior de impulsividade, de agressividade, de uma incapacitação importante aí, até mais súbita também dentro de um voo. O transtorno distímico, que é uma depressão crônica de leve intensidade, que vai daí durar geralmente acima de 2 anos. A gente pode ter um transtorno misto, ansioso-depressivo, que vai ter as características de uma depressão e de um transtorno de ansiedade juntos aí. A gente pode ter os transtornos de ajustamento, então, que são transtornos, na verdade, eu acredito que deve ser, provavelmente, não tenho nenhum estudo que tenha avaliado isso de uma forma individual, porque sempre é tudo colocado no mesmo bolo quando a gente fala de depressão, mas provavelmente esse deve ser o transtorno com sintomas depressivos mais comuns nesse tipo de entorno, porque ele acontece quando a gente tem uma resposta desadaptativa a um estressor identificável. Então, por exemplo, um piloto que está passando por uma situação de divórcio, ou que está passando por um luto que não conseguiu elaborar muito bem, ou tem algum familiar que está doente, e, enfim, então, são coisas que as pessoas, de uma forma geral, estão sujeitas, independente da profissão. Os transtornos ansiosos também podem ter sintomas depressivos comórbidos, e tem também o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, que vai também poder cursar com sintomas depressivos, apesar de esses não ser o centro da patologia. E nós temos também os transtornos orgânicos do humor, que são reações depressivas em relação, decorrentes de uma patologia médica clínica, né? Então, pós-AVC, por exemplo, a gente pode desenvolver uma depressão que seria muitas vezes idêntica a uma depressão, entre aspas, primária, mas tem essa causa orgânica. E eu estou falando tudo isso porque a gente precisa entender que pode ser, sim, muito parecido, mas cada um desses transtornos vai ter repercussões muito diferentes. É importante a gente levar isso em conta. Então, quando a gente fala de depressão, a depressão é uma condição clinicamente heterogênea. Então, a gente vai ter essas 3 esferas. E eu falo isso porque fica muito óbvio para a gente que é tristeza, a pessoa está triste, a pessoa não tem vontade de fazer nada, a parte emocional fica muito clara, mas nem sempre a gente considera tanto essas outras esferas. Mas existe também uma prevalência, de sintomas físicos. Então, assim, a fatigabilidade, essas alterações de peso, de apetite, de sono, a disfunção sexual. E aí, falando das incapacitações mais sutis, a parte cognitiva também pode ter um comprometimento maior ou menor. Então, a gente vai ter dificuldade de atenção e concentração, alteração de memória de curto e longo prazo, alterações no julgamento, capacidade de fazer decisão, de tomar decisões, a parte de planejamento, de organização, que é muito importante, para organizar, para tocar a operação, a acuidade mental, o processamento do pensamento, a velocidade do processamento da parte de pensamento também vai influenciar, claro, na velocidade de tomada de decisões. Então, tudo isso pode também estar muito envolvido nas depressões, de uma forma geral. E só para contextualizar também a parte dos transtornos de ansiedade, são os transtornos mais prevalentes, é o mais frequente entre os transtornos mentais. Em segundo lugar, a gente tem os transtornos depressivos. E dando uma distinção aí para vocês, 2 exemplos muito comuns de transtorno de ansiedade. Então, a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que vai ter dois sintomas nucleares. Então, uma ansiedade generalizada, um medo, então a pessoa está preocupada e ansiosa em relação a tudo por um período longo de tempo,
é claro, ansiedade, quando a gente fala ansiedade, ansiedade é uma resposta humana normal, adaptativa, muitas vezes, a gente precisa ter um tônus ansioso, então eu sempre brinco, né? A gente não quer um piloto que tenha zero ansiedade, porque ele tá lá totalmente relaxado na cabine, e se acontece alguma coisa, ele não vai estar atento. Então, a gente precisa de um tônus de ansiedade. Claro que quando a gente passa desse tônus ansioso, a gente começa a ter problema. Mas quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente fala de uma ansiedade que não está adaptativa, né? Que está exagerada, ou que causa um sofrimento exacerbado e que não está adaptada ao contexto que ela está ocorrendo. E a gente tem, além desses sintomas nucleares do TAG, a gente tem outros sintomas que podem estar presentes. Então, a tensão muscular, irritabilidade, alteração de sono, de concentração, de fadiga e excitação. Então, excitação no sentido de que a pessoa está hiperalerta, hipervigilante. Então, qualquer estímulo mínimo, ela pode ter desencadeado uma resposta exagerada ali, em termos do sistema nervoso simpático, né? Então, todos esses sintomas, imagina, então, a questão da concentração, né? Imagina a questão do sono também. Tudo isso pode, claro, levar a uma queda de performance. Em relação ao transtorno do pânico, a gente já vai ter como sintomas principais ali centrais, ansiedade antecipatória, medo e preocupação sobre ter ataques de pânico. Então, o transtorno de pânico, ele vai causar muito mais aqueles episódios de incapacitação súbita, né? Porque um ataque de pânico é uma crise de ansiedade bem delimitada no tempo. Então, entre os ataques de pânico, a pessoa fica com medo, claro, de ter outros ataques, outras crises, e vai tentar evitar algumas situações, mas ela mantém uma funcionalidade ok, né, em geral. Porém, o risco que ela corre durante um ataque do pânico, ela não consegue funcionar, né? Ela começa a ter o coração acelerado, as mãos geladas, dificuldade de respirar. Muitas vezes ela tem a certeza que ela vai morrer, que ela está tendo um evento cardiovascular. Então, é claro que é uma incapacitação súbita, bem importante para o comprometimento da segurança de voo. Então, a gente tem as manifestações da ansiedade patológica, e agora eu estou falando de uma forma geral, não estou mais me atendo a nenhum transtorno em específico, mas existem essas alterações cognitivas da ansiedade. Então, o medo, angústia e preocupação. Então, a pessoa passa a interpretar a realidade com foco nos aspectos negativos das situações. Então, isso, né, claro, ela vai ler as situações de uma forma enviesada. Isso, claro, que vai atrapalhar muitas vezes em estimar risco, em tomar decisões mais assertivas. Podem ter também sintomas somáticos, manifestações físicas, como eu falei, né, que são resultantes dessa ativação fisiológica da ansiedade, nessa ativação do sistema nervoso simpático, e podem ter também alterações comportamentais, que é principalmente a pessoa querer evitar algumas situações, né? Ficar mais evitativa, antecipação do perigo, reatividade exagerada a estímulos e insônia. Então, falando um pouco dessas funções, né? Funções cognitivas, funções executivas. Então, as funções cognitivas, né? A gente fala muito de cognição. Então, as habilidades mentais que nós usamos para realizar qualquer tarefa que envolva pensamento. Então, podem ser divididas em quatro grupos, né? A memória, que, claro, pode ser dividida em curto prazo, longo prazo. A atenção, que é a capacidade da gente, né, colocar o nosso foco em alguns pontos. A parte de linguagem e a parte de percepção do ambiente. A função executiva, elas estão dentro das funções cognitivas. São habilidades cognitivas que nos ajudam a planejar, organizar e tomar decisões e regular o nosso comportamento. Então, a capacidade de planejamento, de organização, de tomar decisões, regular o nosso comportamento. Então, estabelecer prioridades, por exemplo, seguir os checklists, tudo isso
está envolvido com as funções executivas, e, claro, essas duas coisas podem estar implicadas nos transtornos psiquiátricos, né, e causar, então, uma deteriorização na questão de segurança de voo. A flexibilidade cognitiva, que está aqui, é essa capacidade de adaptar as nossas ações de acordo com a mudança da realidade. Então, a gente perceber que a realidade mudou e eu preciso mudar o plano, né? Partir para um plano B, recalcular a rota. Então, a gente fala muito na aviação desse termo que é a consciência situacional, que é a capacidade de perceber, compreender e responder a uma situação. Então, o que vai envolver? A gente perceber o ambiente de uma forma correta, de uma forma realista, digamos assim, analisar aquele ambiente e tomar uma decisão em relação ao que eu estou percebendo. Então, a gente tem aí alguns passos, né, alguns degraus aí dessa escadinha. Então, a gente tem um objetivo e a gente tem que tomar uma ação. Então, vamos supor que eu estou planejando um pouso, né, eu tenho que perceber o ambiente, perceber a luminosidade, perceber, enfim, através dos meus sintomas, eu preciso ler a realidade, né? Perceber, interpretar aquilo, entender. Então, entender o que está acontecendo. Está escuro por quê? Está noite? Ou, sei lá, está faltando algo nos meus aparelhos, está me indicando uma mudança, por exemplo, desse ambiente que não era esperada, projetar para o futuro. Então, assim, se eu preciso... Se eu fizer dessa forma, eu vou ter esse resultado. Se eu fizer dessa forma diferente, eu vou ter esse outro resultado. Então, a partir dessa análise, né, dessas três questões, eu vou tomar uma ação e esperar um resultado, que pode ser o que eu esperava ou um resultado diferente do que eu esperava. E também preciso ter a capacidade de ver se esse resultado era aquilo que eu esperava, e se não for, entender o que aconteceu para eu poder retroalimentar esse sistema e tomar uma nova ação. Né? Então, o que a gente pode entender em relação a esse processo de consciência situacional? Quando a gente tem, por exemplo, um episódio depressivo ou um transtorno de ansiedade, a gente vai ter a nossa percepção alterada. Como eu falei, por exemplo, a pessoa que está deprimida, ela tende a focar mais em aspectos negativos. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela tende a valorizar mais aspectos negativos, ela tende a ter condutas mais, entre aspas, evitando risco. Claro que se poderia se pensar, poxa, que bom, né? A pessoa não quer, não vai arriscar, sim, mas ela pode querer ser tão conservadora que ela não consegue nem decolar um avião, por exemplo, né? Então, tudo isso pode influenciar e claro, né, toda a capacidade de fazer isso de uma forma instantânea, né? A gente não... Esse processo basicamente tem que ser um reflexo muito rápido, né? Não é uma coisa que a pessoa, em muitas situações, pode tomar um tempo maior para poder processar tudo. Trouxe aqui um estudo para vocês que fala dessa questão do processo decisório e da sintomatologia depressiva. Como que a depressão pode atrapalhar a gente de tomar decisões? Esse não é um estudo específico de aviação, é um estudo geral, pessoas comuns, assim, profissões variadas, mas é muito interessante para a gente entender algumas questões. Então, a questão da dificuldade em tomar decisões em pessoas com depressão já é um fato que todo mundo já conhece. Quando a gente tem uma pessoa que está passando por um processo depressivo, a gente sempre fala, olha, não é o momento de você tomar nenhuma decisão importante, nada assim muito... não corra para decidir nada nesse momento, nada que pudesse, nenhuma decisão que possa ser postergada. Mas a gente nunca conseguiu caracterizar muito bem como que é essa dificuldade, qual que é a natureza, por quê, de onde que vem essa dificuldade de tomar decisão.
Então, esse estudo observou, né, que os indivíduos, então, com sintomas depressivos, tomam decisões menos vantajosas. Então, como já era esperado. Mas eles fizeram um segundo estudo, né? Tá, eles tomam decisões piores, quem tá com depressão. Mas e se a gente der algumas ferramentas simples de processo decisório? Será que essas pessoas vão manter essas decisões ruins? Então, o que foram essas ferramentas simples? Assim, você tem que considerar tais pontos, prioriza, coisas muito simples mesmo, né? Para que pudesse ser investigado, então, quais são as estratégias que podem ser utilizadas para a tomada de decisão. E o que eles viram? Que algumas intervenções mínimas melhoraram muito a qualidade das decisões. Então, independente da gravidade dos sintomas depressivos. Então, o que isso sim, né? Claro que não dá para a gente extrapolar isso para nada, mas existem ações possíveis para mitigação desse risco, né? De alteração no processo decisório. O piloto geralmente não, né? Basicamente, eles têm muito treinamento, eles têm uma forma muito estruturada para tomar decisões, eles têm vários checklists, enfim. Então, de repente, a gente poderia até pensar, assim, né? Se algumas estratégias, se esse tipo de estratégia consegue, de alguma forma, parcial ou total, reverter a dificuldade em tomar decisões ou favorecer a tomada de decisões melhores. Mas é só assim, né? Claro que isso é só uma especulação. Em relação à ansiedade, então, e tomada de decisões, a gente tem o viés atencional, então, o maior foco em informações ameaçadoras e decisões conservadoras ou evitativas, como eu falei. Até um certo ponto, pode ser interessante, mas a gente está falando aqui de algo que vai ultrapassar o desejável. Avaliação do risco, então a ansiedade distorce a percepção do risco, vai novamente, preferência por decisões seguras, evitando riscos, mesmo com potenciais recompensas, o processamento emocional, então a questão da amígdala, né, a hiperreatividade dessa parte do cérebro que é a amígdala, vai amplificar as reações emocionais, então, como se a pessoa tivesse muito mais vulnerável a ter uma resposta emocional em momentos que aquilo possa ficar muito inadequado. Isso pode resultar em decisões impulsivas ou baseadas em emoções, tá? Que não é o ideal para quem está à frente de uma operação. E a parte de regulação cognitiva, a ansiedade pode afetar o processamento de informações no córtex pré-frontal, então vai ter uma dificuldade de avaliar racionalmente as consequências a longo prazo de uma ação. Bom, em relação à análise do risco, então, porque assim, a gente vai ter, claro, o perigo, né, e a probabilidade desse perigo acontecer, e aí a gente vai avaliar qual que vai ser o risco, enfim, isso daí é um diagrama que está adaptado aqui, mas que é muito utilizado para analisar risco de uma forma geral na aviação. Então, a gente vai ter que, né, a gente tem esses dois eixos de previsibilidade e de severidade. Então, assim, a gente vai ter eventos de baixa severidade e de alta severidade. E de alta previsibilidade e baixa previsibilidade. Então, o que a gente não quer? A gente não quer um evento de alta severidade e de baixa previsibilidade, ou seja, imprevisível. Então, algo muito grave que possa acontecer de uma forma muito imprevisível em um voo, por exemplo, um transtorno psicótico. O piloto, de repente, achar que está sendo perseguido ou começar a ouvir vozes e, claro, ter uma incapacitação muito grave em voo que a gente não consiga prever para tirar, por exemplo, esse piloto de voo. E o que é mais ok são eventos de baixa severidade e alta previsibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por um evento estressor normal, né, que ela sabe que está causando, de repente, até algum grau de ansiedade, mas que é constante, que não vai causar uma alteração, uma mudança súbita, então aí a gente já tem um risco menor. E aí a gente vai ter, claro, isso que são alguns exemplos, isso é um modelo, né, que a gente vai, por exemplo,
Os transtornos de personalidade, que podem ter uma severidade alta, mas também são altamente previsíveis, porque eles são constantes no decorrer da vida de uma pessoa. Geralmente, isso é uma coisa que, identificada, não vai ser, geralmente, muito compatível com o desempenho das atividades profissionais. Então, provavelmente, é um profissional que já não vai conseguir ter essa certificação médico-aeronáutico, né? E, claro, existem casos de baixa severidade, só que também imprevisíveis, né? Então, alguns sintomas ansiosos e depressivos leves, e aí vocês podem ver que está repetido aqui. Por quê? Porque eles podem ser tanto muito previsíveis quanto muito imprevisíveis também, né? Então, vai depender muito do quadro aí e de quanto que vai funcionar esses mecanismos de screening também. E por que eu coloquei, né, essa questão do risco anterior? E qual que é a dificuldade da previsibilidade nos transtornos psiquiátricos? Muitas pessoas não identificam isso nelas mesmas ou não reportam isso. Então, muitas vezes, as pessoas que estão encarregadas de analisar esses riscos, né, de dificultar o acesso desses pilotos à operação, elas não vão ter isso em mente, porque existe uma tendência muito grande dos pilotos de não contarem, né, sobre os seus problemas de saúde. Por quê? Porque justamente tem medo de perder a licença médica aeronáutica. Então, esse é um estudo que fala desse comportamento de evitar serviços de saúde e reportar à autoridade, que foi feito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a Autoridade de Aviação Civil é o FAA, que tem critérios, por um lado, rígidos, mas, por um outro, eles também têm muitas ferramentas para a identificação e para o retorno precoce de muitos casos relacionados com saúde mental em pilotos. Mas aí a gente não está falando de quadro psiquiátrico, esse é um estudo que fala de uma forma geral, mas é um estudo grande que mostrou que 56,1% dos pilotos já evitou a atenção médica por medo de perder o seu certificado médico aeronáutico, ou busca, muitas vezes, atenção médica de maneira informal, e 26,8% reportou haver ocultado total ou parcialmente informações sobre sua saúde à autoridade aeronáutica. Então, isso é uma questão que acaba, com certeza, também comprometendo aí essa análise da previsibilidade. E aí, por quê, né? Por que essa dificuldade de buscar ajuda? Então, impacta na carreira, o medo de perder a licença, ou de ser afastado de voo, regulamentação excessiva, ou de difícil compreensão, então nem sempre a regulação é tão transparente, eles não conseguem, às vezes, entender o que pode acontecer como consequência de reportar, né, uma questão de saúde, e aí não é só saúde mental, a gente está falando de saúde de uma forma geral, e, claro, muitas vezes a dificuldade de buscar ajuda é também pela falta de profissionais habilitados em medicina aeroespacial. Análise e mitigação do risco, então, claro, é importante sempre encontrar quais são as formas de identificar e monitorar os casos. Então, nos casos de questões mais crônicas, como monitorar, por exemplo, para reduzir esses riscos de incapacitação, seja sutil, seja súbita, qual que é o tipo de operação. Então, é uma operação com um piloto só, é uma operação com mais de um piloto, é uma aviação de piloto privado, é uma aviação de linha aérea, por exemplo, é um tipo de aviação militar. Então, qual que é o risco envolvido aí, qual que é a dimensão das possíveis consequências, né, que pode ter em relação a um acidente operacional. Aí a gente vai pensar também em ferramentas de rastreio cognitivo, por exemplo. Eu falei muito que a depressão pode comprometer a parte cognitiva, a parte de tomada de decisão, mas nem toda a depressão vai comprometer isso de uma forma igual a outra, né? Nem sempre isso vai acontecer de forma intensa. Então, será que a gente consegue fazer esse rastreio para a gente ver se realmente essa pessoa tem sintomas só leves e não tem esse impacto e pode continuar voando sob algumas
circunstâncias ou não. E estratégias também de treinamento, como eu falei, até para mitigar essa questão do risco da alteração na tomada de decisões. Algumas recomendações, então, como que a gente pode fazer para mitigar esses riscos, né, falando de uma forma bem geral. Então, claro, campanhas educativas para reduzir o estigma relacionado à saúde mental, então, que os pilotos ou os tripulantes de cabine que sofrem de alguma questão de saúde mental possam identificar isso neles mesmos e possam ter a segurança de reportar isso, né, para poderem ser afastados pelo tempo que eles não têm essa capacidade de desempenhar as funções deles com segurança. Alguns programas que facilitam essa identificação precoce e tratamento, então, o programa de saúde mental, hoje em dia está muito difundido na indústria da aviação, os programas de peer support, que são programas que contam com pilotos treinados para oferecer suporte, para poder apoiar outros pilotos. Revisar, claro, sempre os critérios de aptidão para certificação aeromédica. Não tanto, assim, quando a gente fala assim, então tem que ficar muito mais rígido, mas, na verdade, nem sempre. Acho que tem que ter a rigidez suficiente, né? Não pode ser rígido demais, porque senão a gente gera todo um problema das pessoas não reportarem. E ações para melhora dos estressores relacionados ao trabalho, como a gente falou lá no começo, são vários estressores que podem estar relacionados com a dinâmica de trabalho, que de alguma forma podem predispor a algumas questões de saúde mental. E era isso por hoje.